Olá, amigos, boa noite a todos, bem-vindos à nossa live. Nossa live hoje nós vamos falar a respeito de astrologia e autoconhecimento. Bem-vindo a todos, pessoal entrando aí, o Kleber Almeida, a Ana Clara, a Regina, a Laine, Augusta, Maria Augusta Ribeiro, super bem-vindos. Muito legal ter vocês aí conosco novamente em mais uma segunda-feira de mergulho no autoconhecimento e na percepção, na nossa percepção de mundo, na nossa ampliação da percepção de mundo, na percepção da natureza e aonde a gente se insere, aonde o ser humano se insere, qual é o nosso lugar dentro dessa natureza a qual nós fazemos parte. É muito interessante, retomando com vocês aí, sejam muito bem-vindos mais uma vez, Renata novamente com a gente, o Davi, a Maria Amélia, muito bem-vinda Maria Amélia. É muito interessante, primeiramente eu quero saber se o som está chegando bem para vocês, se a imagem está boa, se estão conseguindo tanto visualizar quanto ouvir com clareza, se o som tá legal. Me respondam aí se tá tudo ok, para a gente começar, né, a abordar os nossos temas aqui hoje, né? Hoje eu vou trazer uma convidada especial para vocês, que é a Júlia Trazi, né, e mais para frente eu vou apresentá-la aí para vocês, tá ok? Então é muito interessante como os nossos temas eles vieram evoluindo, né, ao longo do tempo, e por mais incrível que isso possa parecer, não existia nada planejado por mim nesse sentido. Os temas foram surgindo e a gente foi abordando tema a tema de acordo com o que era sugerido, de acordo com o que nós percebíamos aí como uma temática alinhada com aquilo que nós vínhamos falando a cada live. Então nós iniciamos lá com aquela live Sentimentos, falando do que a gente estava vivendo nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento e de quanto aquilo nos afetava. Logo depois nós falamos a respeito do mito da caverna, né, e da própria tônica do desenvolvimento humano, né, e do autoconhecimento. Na sequência falamos a respeito do mito de Cronos e abordamos os modelos de paternidade. Falamos a respeito da grande mãe, e na sequência falamos a respeito de relacionamentos e depois, na semana passada, falamos a respeito das 4 necessidades básicas do ser humano. Então, se nós observarmos, é uma coisa muito interessante essa simbologia, né? Jung, que é a base aqui de toda essa abordagem terapêutica, psicológica, a minha base é junguiana, e Jung ele falava muito a respeito da simbologia, e de que a simbologia revela muito do inconsciente humano, revela muito da proposta de vida que nós temos, a nossa capacidade de simbolizar, ela dá para nós a percepção, uma percepção do todo, que ela pode ser muito mais profunda. Na verdade, percebemos que aquilo que acontece em nossa vida pode não ser somente aquilo que acontece, pode existir algo maior na regência daquilo que acontece em nossa vida. Então é muito interessante porque nós saímos de lá dos sentimentos e do mito da caverna, saímos lá das mais longínquas profundezas da nossa própria ignorância e subimos pelas escadarias da caverna e chegamos aqui nesse momento onde nós estamos olhando para o céu. Então existe uma simbologia nisso, que é sairmos dessas profundezas do inconsciente, vivemos uma vida mais consciente para então podermos olhar para o céu e perceber aonde o homem se insere nessa natureza, aonde o ser humano qual é o papel do ser humano nesse cenário, nesse quadro que a natureza pintou, digamos assim, né?
Nossa principal busca aqui é entendermos esse posicionamento nosso e a tônica, a proposta do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento. Então, nós percebemos que o ser humano ele não está isolado, embora exista até uma corrente que perceba o homem como o centro de todas as coisas, de todo o universo. Mas, na verdade, o ser humano ele se insere nesta grande obra da natureza e existe um propósito para a sua existência. E é muito interessante porque nós estamos aqui falando de abordagens psicológicas, de abordagens mais amplas do entendimento da nossa própria existência. E nós falamos aí ao longo das lives a respeito de inconsciente, da consciência, falamos do inconsciente pessoal, da importância da figura paterna, da figura materna, da importância de nos posicionarmos bem dentro dos sistemas e dos relacionamentos. E hoje eu quero trazer para vocês uma temática que está diretamente ligada a tudo isso que nós abordamos, que é a temática do inconsciente coletivo. Existe o nosso inconsciente pessoal. O nosso inconsciente pessoal é o depositário de todas as experiências de vida que nós vivemos e que por algum motivo que nós não conseguimos assimilar aquele conteúdo, seja por ele ser um conteúdo que nos machucou, que nos frustrou, que nos traumatizou, nós negamos aquele conteúdo, ou seja, reprimimos aquele conteúdo. Porém, no nosso inconsciente pessoal não existem somente conteúdos reprimidos, existem também grandes potencialidades. Ou seja, no nosso inconsciente pessoal existe a proposta, a temática da nossa vida. E esse inconsciente pessoal de cada indivíduo, está conectado diretamente com o que nós chamamos de inconsciente coletivo da humanidade. Então nós temos o nosso inconsciente pessoal, existe um inconsciente familiar, existe um inconsciente social e existe um inconsciente coletivo que conecta toda a humanidade. E nesse inconsciente coletivo estão grandes formas, grandes conteúdos psíquicos que trazem contribuições para a estrutura emocional do ser humano. Nós costumamos dizer que nesse inconsciente coletivo existem grandes formas, grandes arquétipos, grandes formas arquetípicas que foram criadas para que se possibilitasse a constituição humana, psicológica e o seu autoconhecimento e o seu desenvolvimento. Então nós falamos um pouco na mitologia a respeito dessas formas arquetípicas. E hoje nós vamos também continuar falando a respeito desses arquétipos e da presença deles, não somente no inconsciente coletivo, mas na influência que eles trazem para nós através da nossa vivência e do nosso contato, da nossa conexão com a natureza. E aí eu vou trazer dois conceitos para vocês. O primeiro, que é esse do inconsciente coletivo, e o segundo é um conceito que Jung formou. Na verdade, esse conceito foi formado por Jung. É um conceito de sincronicidade. Até que Jung pudesse moldar esse conceito, nós tínhamos ali a causalidade como algo que era meramente, digamos assim, era algo que acontecia e não se tinha uma explicação, né? Era a coincidência, ela era igualmente ao acaso. Quando Jung formulou esse conceito da sincronicidade, ele trouxe uma nova percepção sobre o acontecimento, sobre os fatos que acontecem em nossa vida.
Dali para frente, a coincidência passou a não ser mais igual ao acaso. A coincidência passou a ser observada, assim, igualmente à sincronicidade, como uma sequência de acontecimentos não explicáveis por nós mesmos, mas que têm uma inter-relação profunda e que trazem para nós uma contribuição na percepção de um cenário ou até mesmo alteram a nossa percepção a respeito do cenário. Então, essa percepção, esse entendimento de sincronicidade, ele é importantíssimo nessa live de hoje, porque nós vamos falar de fatos celestiais que tocam a nossa vida, porque são acontecimentos, são conteúdos arquetípicos. E aí eu já convido vocês a... Esse é um tema que ele é comum para muitas pessoas. Eu convido vocês a já postarem aí as suas perguntas, quem tiver alguma dúvida a respeito desse tema, sobre astrologia e autoconhecimento. E agora eu quero convidar para entrar na nossa live a nossa convidada, a Júlia Trazi. Eu vou só verificar aqui como é que eu convido a Júlia. Deixa eu ver aqui. Júlia Trazi. Vamos lá. Convidando a Júlia para entrar na nossa live, para a gente fazer essa ponte entre o autoconhecimento e a astrologia. Vou ter que desconectar meu microfone para poder ouvir a Júlia. E aí, Julinha? Oi, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Legal, tá excelente, Júlia, seu áudio, muito legal. Super bem-vinda aí para essa nossa live, esse bate-papo, essa nossa reflexão, aprofundamento no autoconhecimento e dessa vez conectados com esse tema que é tão profundo, que é a astrologia. Então, apresentando a Júlia aí, a Júlia ela é graduanda aí em psicologia e é astróloga também, uma profunda estudiosa do tema, né? E muito legal, Júlia, ter você aqui, super bem-vinda, viu? Eu vou pedir para que você fale um pouco, Júlia, a respeito desse tema da astrologia e de como é que a astrologia, esse tema, nos toca nessa trilha do autoconhecimento que nós estamos na nossa vida, como é que a astrologia nos influencia, como é que ela está presente na nossa vida. Sim, boa noite então, gente. Quero agradecer essa oportunidade, esse convite do Carlos de estar participando aqui, poder dividir com os senhores um pouco do meu conhecimento. Esse assunto de astrologia e autoconhecimento é uma questão que desde os 15 anos, né, que eu estudo astrologia, então vão aí quase 10 anos de aprofundamento mesmo, de estar me conectando mais com o céu e de perceber mesmo essa sincronicidade, né, que você vem falando, que é bem especial e bem importante para a gente estar ligado para reconhecer dentro de nós essa questão do céu, né? E já que você estava falando do Jung, né? E Jung estudou um pouco da astrologia e ele falou que os nossos estados psicológicos, eles são desenvolvidos de acordo com as transições planetárias, né? E o que são essas transições planetárias? Eu vou estar falando aqui para vocês um pouco sobre os aspectos de alguns planetas, do Sol e da Lua também, que estão favoráveis, principalmente essa semana, para a gente estar desenvolvendo no nosso interior, né? Porque os arquétipos também, que nem você vem falando, eles são questões que estão dentro de nós também, né? Que a gente precisa estar descobrindo, estar mais consciente do que a gente veio lapidar dentro de nós, né? Então, Jung também falou que esses planetas, essa simbologia arquetípica, ela pode estar associada aos deuses. Então, eu vou apresentar aqui essa transição planetária de acordo com a semana, né? Principalmente do dia 11 ao dia 17 de maio, para vocês também poderem estar fazendo um exame interno de como isso pode chegar para vocês, né? Então, a primeira, tem alguns aspectos importantes no céu essa semana, né, que estão convidando a gente mesmo a amadurecimento para a gente estar olhando para algumas questões. Então, o que está acontecendo no céu essa semana?
3 planetas estão entrando em retrogradação, que é o que a gente chama na astrologia. Isso significa o quê? Cada planeta ele tem a sua movimentação, né, de acordo com a natureza, de acordo com o cosmos. E quando ele está em retrogradação, significa que ele apresenta uma desaceleração no seu movimento. E o que isso acontece internamente aqui pra gente aqui na Terra, né? Que é aquilo que fala, tudo que está no alto é como que está embaixo. Então a gente sente isso também, né? Então, essa retrogradação é um convite para a gente fazer um mergulho interior e olhar com atenção para aquelas questões que cada planeta vai falar sobre qual questão que eu vou apresentar, né? Então, tá atento a questões que a gente precisa estar observando para transformar no nosso coração, para que a gente consiga ter mais autoconhecimento, perceber o que a gente precisa melhorar. Então, o primeiro planeta, né, que vai entrar em retrogradação é Saturno. Ô, Júlia, Oi. eu quero já apresentar para você uma primeira pergunta aqui, que eu acho que tem a ver com sua primeira colocação aí, que é do Germano. Ele perguntando aqui, quando ocorre um evento no céu, um movimento planetário, se ele afeta a todos igualmente. Então, aí com essa pergunta você dá continuidade aí, tá? Certo. O que acontece, né? Isso é bem interessante. A gente tem cada pessoa quando nasce, né? A gente faz um mapa astral, que é para saber como que estava o céu no momento que a pessoa nasceu. Então, por exemplo, cada um vai sentir de uma forma diferente, mas afeta sim a todas as pessoas. Então, por exemplo, eu estava falando de Saturno. É interessante você estar olhando no seu mapa onde que está Saturno para você ver qual é o aspecto que vai pegar mais no seu interior, né? Porque Saturno, ele é um planeta que ele fala muito de responsabilidade, de disciplina, de ordem, de como que a gente está fazendo os nossos deveres. Ele fala de correção e ele fala também de amadurecimento. Então, se você pegar no seu mapa e olhar Saturno, onde é que ele está, ele vai estar provavelmente falando algum aspecto da sua vida que você precisa olhar com mais responsabilidade, né? E Saturno é o planeta que está associado ao deus Cronos, que é o deus do tempo. Então, fala também como que o tempo, né? Como são as suas vivências dentro do tempo e o que você está precisando melhorar em questão de responsabilidade. Saturno, ele é um planeta mesmo que vai realmente puxar a nossa orelha para a gente realmente, assim, se ajeitar e ser responsável pelas nossas escolhas. Então, durante 4 meses, né, vai ter esse mergulho interior para a gente estar olhando mesmo para as questões que a gente precisa estar realmente corrigindo, disciplina, porque o autoconhecimento ele requer essa disciplina, né? Então, esse aspecto de Saturno ele vai estar chamando a gente justamente para esse mergulho interior, de olhar para as responsabilidades, para os nossos limites também, né? Porque Saturno ele vai falar muito dessa questão assim, o que a gente pode estar olhando além, né, do que a gente já faz. Então está associado ao deus Cronos, que é o deus do tempo também, justamente por essas questões de quando o tempo vai passando a gente vai amadurecendo também, né? Um outro planeta que vai estar em retrogradação, que também é interessante estar olhando no nosso mapa, né, onde é que ele está. Se você não sabe ainda qual é o planeta, onde é que está esse planeta no seu mapa, é interessante estar fazendo o mapa, né? Eu realizo também, se alguém quiser depois estar tendo esse conteúdo mais aprofundado de si, né? É interessante para se conhecer também. E o outro planeta que vai estar retrógrado, que vai estar entrando em retrogradação essa semana é Vênus, que é o planeta das relações, o planeta do amor, da beleza, que está associado à deusa Afrodite, né? Também que na mitologia a gente pode estar associando a essa deusa, né? Então vai ser mais um convite para a gente olhar como estão as nossas relações, né? Como é que estão, assim, essa questão ligado com essa questão da responsabilidade, né? Como está a nossa responsabilidade afetiva? Como está a nossa inteligência emocional nas nossas relações? Porque o outro, ele é um espelho do que a gente é, né? Então, se às vezes o outro está gerando algum sentimento que não é bom, o que a gente está precisando olhar para se limpar, para se lapidar, para amadurecer o nosso fluxo afetivo e criando também mais responsabilidade emocional nas nossas relações.
Então, o Vênus ele vai estar ligado ao coração, tudo aquilo que toca o nosso coração, nas nossas relações, olhar para a família, né? Aproveitar esse momento de quarentena que a gente está tendo essa oportunidade de conviver mais com nossa família. Vênus é esse convite mesmo para a gente estar procurando ter mais zelo, né? Procurando ter mais cuidado com as nossas palavras dentro dos nossos relacionamentos, né? Julia, Oi. a gente tem aqui mais uma pergunta, né? O Samuel está dizendo aqui que no mito da caverna foi dito, que é uma expressão platônica, né? Que Uhum. é sábio aquele que vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Se isso tem alguma ligação com o mito com o que nós estamos falando hoje, né? A astrologia e o autoconhecimento. Ou seja, Sim. qual a simbologia que isso tem nesse tema de hoje? Certo, com certeza. Até que uma das coisas, né, que vai acontecer essa semana é que o Sol ele vai estar em um aspecto favorável com Plutão, que é um dos planetas também que eu vou falar mais lá na frente. Mas o que acontece, né? O Sol, na astrologia também, ele simboliza o nosso consciente, né? As questões que a gente tem dentro da gente, que a gente precisa estar desenvolvendo para brilhar mais, para a gente estar mais atento a quem que a gente veio manifestar, né? Aqui na Terra, como que a gente veio manifestar isso também dentro da gente. Então, com certeza, a luz do Sol, ela está ligada a essa consciência, né? O que acontece? A Lua, ela representa o inconsciente e o Sol, o consciente. Então, quanto mais a gente está ligado, né? Por exemplo, esse mês a gente está com o Sol regido por Touro, tá no signo, o Sol está no signo de Touro, né? Então, esse é um convite também do universo para a gente estar olhando as questões baseadas nos nossos valores, porque Touro é um signo que fala muito de valores, tanto materialmente falando quanto emocionalmente, né? Então, esse convite a gente está ativando a nossa consciência dentro do que o Sol oferece, né? Todos os dias para a gente estar podendo amadurecer isso internamente. E tanto como o Sol no nosso mapa, né? O Sol no nosso mapa, ele mostra mesmo como que a gente se mostra para o mundo, né? Como que a gente, o que a gente veio desenvolver. E esse ano de 2020, ele está regido pelo Sol também, que é um convite a gente iluminar todas as coisas internas que estão precisando, como as nossas sombras também, né? Por isso que está sendo bem forte emocionalmente falando, porque está vindo à tona tudo que estava escondido, porque o Sol mostra esse brilho, traz essa consciência para a gente, né? Então, sempre importante estar buscando essa consciência. E a Lua também é uma das questões que pode estar auxiliando também a trazer mais consciência através do inconsciente, né? Que é o que eu vou falar daqui a pouco em relação às fases da Lua. Mas em relação a essa questão dos planetas, né, que eu estava falando dessa semana, desse convite interno, né, o Sol e Plutão, que eu falei desse aspecto favorável, Plutão é o planeta que fala muito dessa morte do renascimento, né, e assim associado ao deus Hades, que é o deus do submundo, das mortes, né? Fala dessa questão então do desapego. Essa semana vai estar bem favorável para a gente fazer acreditar na nossa força interior de transformação, né? Porque o Sol traz a consciência, então a gente vai ter mais consciência do que a gente precisa transformar. E Plutão vai trazer essa questão mesmo do que a gente está precisando deixar morrer para renascer. Renascer mais forte, renascer com mais esperança, ainda mais nesse momento que a humanidade está passando. Essas mortes também estão ligadas mesmo, né, o que está acontecendo com a humanidade, mas que a gente pode ter esperança sim, né, que a gente tem que estar ligado mesmo com o que a gente acredita que seja o melhor, né? Ô, Julia, E oi. você falou aí então de três pontos, né, que esse momento está trazendo, que é a primeira disciplina, né, Sim. valores, relacionamentos, né, e agora você está falando aí da nossa capacidade de nos transformarmos dentro do tempo, né? Nós estamos falando aí de um período regido pela simbologia do Deus Cronos, a simbologia astral do Deus Cronos, e você agora está nos falando a respeito da nossa capacidade de nos fazermos novos, de renovação, né? Que é muito simbolizado por essa palavra morte, né? E a gente Uhum. percebe que esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde as pessoas estão diante dessa grande temática, o medo da morte. Ou seja, a temática do apego,
que na psicologia a gente percebe que ela é proporcionada pela identificação do ego com o corpo, né? E isso gera um apego e toda a temática do desenvolvimento vai ser a busca desse desapego, né? Então, nessa perspectiva, até a alquímica, que é um dos conteúdos que Jung estudou, né, que você citou, né? O que está embaixo é como que está no alto e o que está no alto é como que está embaixo. Como é que nós podemos nos posicionar melhor dentro desse cenário? Certo. Uma das questões também, eu vou trazer uma introdução de um outro planeta para trazer esse assunto também, Legal. astrológicos que estão essa semana, é a retrogradação de Júpiter, que é o planeta ligado, que é o planeta da expansão, ligado a Zeus, que é o deus dos deuses, né? E Júpiter é um convite para a gente encontrar dentro da gente um caminho que faça a gente acreditar no nosso crescimento, né? Então, a morte, eu vejo que ela está muito relacionada à busca que a gente tem e que a gente precisa desapegar para conseguir se encontrar nessa caminhada, né? Para a gente conseguir sentir que nossa essência ela está realmente sendo valorizada. Então, Júpiter é esse convite com a relação com a nossa fé, a relação com a justiça também, possibilitar, assim, essas questões internas mesmo de como que está a nossa fé nesse momento também da humanidade, né? É um convite para a gente ver os nossos propósitos, para a gente reavaliar essa questão de realmente, assim, como é que está a nossa fé nesse sentido, né? Então, eu acredito que é importante, sim, a gente estar entendendo como que funciona essa questão simbólica da morte e do renascimento. Porque nós somos seres em constante transformação, que nem a gente estava falando, né? Tudo está dentro do tempo. E a própria natureza nos mostra essa questão do morrer para renascer. As fases da lua também têm o seu ciclo, né? As árvores também, que a gente acompanha pelas estações, tem esse ciclo da morte e do renascimento, e assim também é com o nosso amadurecimento, né? Com a nossa autoconfiança. Porque, então, Júpiter é um planeta mesmo a fazer esse convite, né? O que está faltando a gente fazer para se sentir que está no caminho mesmo de um desenvolvimento. E não sei se ficou claro, sim? Não, legal, legal. A gente tem mais gente interagindo conosco aqui. Aqui tem uma pergunta. Pode nos dar um exemplo de como essa análise pessoal, de olhar onde o planeta está no mapa, tipo Vênus, Saturno em Áries ou outro signo, só para entendermos como examinar, como percebemos esse cenário? Certo. Então, por exemplo, você olha, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho Vênus no signo de Gêmeos, né, na casa dos relacionamentos, que é a casa 7. Então, você pode olhar assim no seu mapa, né? Gêmeos é um planeta da comunicação, que fala muito de troca, de movimento, na casa dos relacionamentos. Então, o que eu talvez possa estar precisando melhorar nesse momento de retrogradação é olhar como é que está a minha expressão emocional nas minhas relações. Se eu estou conseguindo ser clara no que eu quero estar transmitindo, se eu estou conseguindo, assim, realmente fazer esse exame verdadeiro da comunicação, né? Porque Vênus, ele vai tratar dessa questão dos relacionamentos e Gêmeos, ele pede essa expressão, né? Então, às vezes, se você está muito fechado, se você não está conseguindo falar das suas questões de sentimento, isso vai estar sendo sentido nessa retrogradação, porque é um convite a se olhar, né? Então, cada caso é um caso, cada pessoa tem Vênus numa casa, tem Vênus num signo, mas esse é um dos exemplos. Então, por exemplo, se você tem Vênus num signo mais de terra, mais capricorniano, né? Que às vezes é mais voltado para essa rigidez, né? Às vezes não é tanto de comunicar as emoções. Então é legal você estar revendo assim, será mesmo que eu não posso estar demonstrando alguma coisa que eu estou sentindo, né? Será que eu estou precisando realmente estar mais conectado com esse lado mais emocional, né? Não tão racional. Então dá para ir fazendo esses exames com base na onde está o seu Vênus, ou enfim, seu Saturno, seu Júpiter no seu mapa. Uma outra Então, questão. Juliana, Oi, pode falar. talvez seja uma coisa bem importante aí nessa trajetória do autoconhecimento, é a gente perceber qual é a configuração do nosso mapa natal. Porque isso pode trazer quais são as tendências, os conteúdos,
as variáveis emocionais que vão fazer parte da nossa estrutura psíquica. Ou seja, se no meu mapa natal, que fala do meu nascimento, eu tenho uma conjuntura astral que me fala um pouco de rigidez, muito possivelmente eu terei essa temática psicológica, né, como Sim, tema de trabalho e de estruturação emocional. Tá correto isso? sim, Tá legal. sim. Cada planeta, né, no nosso mapa, o Sol, a Lua também, eles são exatamente um convite para a gente analisar essas questões, né, internas. Então é interessante mesmo a gente tá vendo que a gente precisa melhorar, né? Se é um signo mais rígido, se não é. E uma outra questão legal nessa semana é que Mercúrio também vai entrar em Gêmeos, que é o planeta da comunicação. Então, mais uma vez, né, com base em tudo isso que eu venho falando em relação ao relacionamento, à responsabilidade, a estar encontrando o seu caminho, é legal você estar olhando esse Mercúrio em Gêmeos como uma reflexão também, porque Gêmeos é justamente regido por Mercúrio, né? Que é o planeta da comunicação. Então ele vai estar em domicílio. Domicílio é o quê, né? Onde o signo se sente à vontade para se manifestar. Então é normal que a gente sinta mais vontade de interagir, de conversar. Então usar mesmo esse momento para falar coisas positivas que valem a pena, para contar de si, né? Às vezes tem questões que estão guardadas. É um momento mesmo, um convite, né? Para a gente conseguir estar se comunicando de uma maneira mais harmônica também. Então, esse é um fator que vai estar favorável essa semana também. Então é um momento aí, essa configuração, um momento de maior expansividade, onde as pessoas estão mais propícias ao relacionamento, né? Isso. E aí, só para a gente descontrair, então eu descobri por que, que o pessoal está quebrando então o isolamento, né, Juliana? Tá todo Tá com mundo com vontade saudade. de se relacionar nessa semana, né? Sim, E sai. aí, Juliana, Geminiano tem muita força mesmo. Oi. e aí, Juliana, tem uma pergunta aqui da Nabila já para você, fazendo aqui. A movimentação dos planetas é importante para nós no momento atual, ou saber disso no dia do nosso nascimento também é importante para o autoconhecimento? Bom, essa eu acho que você já respondeu, né? Nessa pergunta que eu te Sim, fiz, você já respondeu, correto? sim. Tá, maravilha. Então, Pode agora, continuar. eu estou querendo falar um pouco em relação à Lua, né? As fases da Lua, como que isso funciona no nosso mapa, como que isso é uma chave fundamental de autoconhecimento, como que vai estar a Lua essa semana também, que vai estar auxiliando a gente a olhar mais em relação às nossas questões internas, né? Então, a Lua ela é um arquétipo muito ligado ao inconsciente, ligado à força feminina, ligado às emoções, tudo aquilo assim que a gente sente. E então, eu vou estar falando um pouco de cada fase e como que ela serve para a gente se conhecer também, né? Então, vou começar do início, né, da lua nova e vou explicar o que é uma lunação também para a gente estar entendendo esses ciclos da natureza. Uma lunação é justamente o período em que a lua fica nova, crescente, cheia e minguante, né? E depois, quando ela fica nova de novo, começa outra lunação. Então, é esse período de que a lua passa pelas 4 fases. A lua, ela fica em um signo durante 2 dias aproximadamente e ela fica em uma fase durante 7 dias. Então é muito legal a gente estar percebendo qual fase da lua que tá, como é que tá essa questão, porque ela geralmente vai estar ligada ao nosso emocional. Então, se tem dias que a gente está um pouco mais emotivo, né? Se tem dias que a gente está um pouco mais estressado, se ligando à fase da lua, dá para a gente ter um pouco mais de clareza do porquê que esses acontecimentos trazem ao nosso inconsciente à tona. Então, a fase da lua nova, ela acontece quando o Sol e a Lua, eles estão no mesmo signo, né? Acontece, então, por exemplo, agora vai mudar para Gêmeos, né? A gente vai estar entrando na Lua minguante e depois na Lua nova de novo. Então, o Sol também vai fazer um movimento de mudança, vai ir para outro signo e a Lua também vai estar no mesmo signo. E a Lua nova é um momento da gente revisar tudo o que aconteceu na lunação anterior, para a gente perceber o que a gente está querendo plantar de novo e plantar diferente e fazer diferente, né? É um momento de renascer, de reiniciativa, então é ótimo para co-criar e fazer acontecer e manifestar projetos novos, ideias novas.
né? É um momento de inspiração mesmo para a gente estar podendo entrar em contato com os nossos impulsos, no sentido de se encorajar a fazer as coisas acontecerem. Porque a lua nova ela pode estar associada também à nossa criança interior. Então é um convite para a gente olhar para a nossa criança anterior, ver como é que ela está, o que que ela está precisando, se está precisando de atenção, em qual área da vida está precisando de atenção também, né? Porque a lua nova, ela fala muito dessa questão da espontaneidade, desse impulso mesmo. Por isso que às vezes a gente tem, pode estar sentindo alguma questão, fazer por impulso, né? Sem ter muita consciência, né? Porque a lua, como fala do inconsciente, tem esses impulsos, mesmo que vêm do inconsciente, para a gente ficar atento. Porque conforme ela vai mudando de fase, esse inconsciente vai clareando. Então, o que acontece, né? Na lua nova, então, é esse momento de plantação, né? Para a gente, assim, poder estar realmente visualizando o que que a gente vai estar querendo cultivar durante a lunação. Para quando chegar na lua crescente, a lua crescente é o quê? É quando o Sol e a Lua formam uma quadratura, que a gente chama que é o quê? O ângulo de 90 graus, né? Que é entre os signos. Então, isso é importante porque tira a gente da zona de conforto. A quadratura geralmente é um aspecto desafiador que pode vir a aparecer na lua crescente. Então, a gente plantou na lua nova e na lua crescente é o momento da gente observar quais são os desafios dessa plantação. Qual caminho a gente está indo com essa plantação que a gente está querendo criar, né? Que a gente está colocando a nossa energia. Quais são as metas que a gente vai traçar para poder ver florescer essa plantação? Quais são também os planejamentos, né? A lua crescente, ela está ligada ao adolescente, que traz inseguranças, né? Porque às vezes a gente planta uma coisa e não sabe se vai dar certo, enfim. Então é o convite a gente amadurecer essas questões que ainda não estão que ainda trazem inseguranças, né? Por isso que é importante responsabilidade, planejamento. Então é legal estar vendo como que a gente está regando essa semente que a gente plantou na lua nova, né? E ela também fala de definição de estratégia. Porque aí na lua cheia que a gente vai conseguir tá entrando mais em contato com o resultado, né, também de toda essa colheita, esse cultivo, né? Então o que que acontece? Então na lua nova a gente planta, na lua crescente a gente planeja e vê como é que está sendo esse cultivo dessa semente, e na lua cheia o que que acontece? O Sol e a Lua formam uma oposição, que é um ângulo de 80 graus entre um e outro, né? Então, o Sol vai estar iluminando o máximo a Lua e vai fazer com que ela entre em contato com o seu ápice, que a gente chama. Então, é como se o consciente estivesse iluminando o inconsciente. Por isso que esse é um momento bom justamente para a gente estar prestando atenção nas nossas emoções. Porque a lua cheia, ela é uma grande lupa que ilumina dentro de nós. Então, por isso que é importante a gente estar atento para ver o que está sendo iluminado, né? O que está precisando, assim, indica desafios, indica, né? Porque muitas vezes vem aquela emoção, a gente fica mais sensível mesmo, né? Mas também é uma complementação para o nosso amadurecimento, que entra muito daquilo que eu estava falando da morte e do renascimento, né? Na lua cheia, a gente avalia essas questões do consciente, do inconsciente, e vê o que está valendo a pena para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Por isso que essas transformações, elas vêm para a nossa melhor versão. E é importante a gente estar realmente ligado para a gente conseguir estar percebendo internamente essa força, né? Que todo mundo tem, essa força de conseguir estar fazendo o seu melhor, que é o que traz na lua cheia, né? Uma outra questão também, que essa questão da oscilação que às vezes traz, principalmente para as mulheres, né, que a lua ela rege as águas, né? Então assim, mais de 70% do nosso corpo é água. Então está diretamente relacionado ao nosso fluxo emocional, né? Por isso que tem toda essa questão também na lua cheia é o ápice, então por isso que tem toda essa movimentação interna, né? Para aí, quando finalmente chegar na lua minguante, que é o que a gente vai entrar essa semana, né? Então, a gente veio passando por algumas questões importantes nessa lunação, né? Da lua cheia, teve uma lua cheia importante, né? Na semana passada, que foi a lua cheia em Escorpião, mais uma vez nos convidando a essa questão da morte, do renascimento, das transformações internas,
né? Porque a natureza, ela chama, né? A gente a cada vez mais está mais consciente. E esse é um processo que muitas vezes é doloroso, né? Porque a gente tem que entrar em contato com o que não está bem resolvido. E aí, na lua minguante, a gente, então, finalmente vai conseguir ter discernimento para refletir o que deu certo e o que não deu. Desde lá da plantação da lua nova, né? Então, assim, o que eu plantei que eu planejei que deu certo? O que eu plantei que eu planejei que não deu certo? O que eu preciso fazer para melhorar? Porque aí na lua nova é um convite a reiniciar, né? Um convite a gente a fazer melhor de novo, né? Para a gente ver como é bonito isso da natureza, né? Ela sempre nos convida a um novo dia, ela sempre nos convida a fazer diferente, a fazer melhor, a fazer de uma forma mais madura, para que a gente possa realmente, assim, estar cada vez mais ligado com a nossa essência verdadeira, né? Então, a fase da lua minguante, ela é esse convite a receber essa colheita, né? Porque a fase da lua cheia também é a fase da colheita, é a fase do colher até na agricultura, né? É uma fase boa para estar colhendo os frutos. E isso também vale na nossa vida. Então, nessa semana, quinta-feira, a lua vai ficar minguante em Aquário, que é um signo que fala muito da humanidade, né, que traz essa questão da gente refletir mesmo o que a gente tem feito pela humanidade, né? O que a gente tem, a questão dos relacionamentos que a gente estava falando no começo da live, né? Como que a gente tem auxiliado a humanidade nesse momento também, dentro da nossa casa, né? Dentro de nós também. Porque se a gente está se trabalhando, o universo entende e responde também, que a gente está com esse compromisso com o autoconhecimento. Então, essa lua é esse momento mesmo da gente poder estar realmente assim, elevando ao alto o máximo possível para que a gente possa estar fazendo diferente na nossa vida, né? Para quando iniciar a lua nova, a gente estar mais consciente, né? Então, são Legal, esses Julia. aspectos. A gente está aí com algumas interações, né? Tem uma pergunta aqui do Samuel antes, perguntando a respeito da conexão desse assunto, né? Perguntando o seguinte: cada uma das quatro necessidades básicas do ser humano são ressaltadas de acordo com o mapa astral da pessoa, né? Na live anterior, eu falei a respeito das quatro necessidades básicas do ser humano, né? Que é ser Uhum. ouvido na essência, ser amado, honrado e respeitado, ter o direito de errar e ter o direito de pertencer aos sistemas, né? Então, ele está perguntando se essa temática das quatro necessidades básicas, elas estão presentes aí na conexão com esse assunto que nós estamos falando agora. Com certeza. O que acontece no nosso mapa, ele tem as casas astrológicas que a gente chama, né? Então, cada casa ela vai abordar alguma questão da nossa vida, né? Seja o emocional, o financeiro, essas questões que a gente precisa melhorar, qual é a missão que a gente veio desenvolver aqui, que às vezes está mais em falta, né? Que às vezes a gente precisa aprender mais e está dentro dessa transformação de se perdoar, né? De saber o nosso lugar também, né? Então é importante a gente estar olhando no nosso mapa essas questões que a gente veio para desenvolver e também olhar nossas virtudes, né? Que eu vejo que é importante a gente ver o que a gente tem de bom a ser desenvolvido também, não só para as questões que ainda não estão totalmente contempladas. Então, com certeza, sim, esses quatro aspectos eles estão bem ligados à astrologia no nosso mapa. Então, por exemplo, né? Se você tem algum planeta na casa 7, né? Ou então algum signo na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, né? O que você precisa estar desenvolvendo para você conseguir ser contemplado por inteiro e conseguir estar transmitindo o que você sente e conseguir estar perdoando também nas relações. Aí, por exemplo, tem a casa 3, que fala muito dessa troca também, que fala muito da sua relação com a sua família, com seus irmãos, né? Como está a sua relação com seus irmãos em relação a esses pilares, né? Que a gente precisa contemplar na vida. Então, está tudo muito ligado. A astrologia, ela abrange muitas questões, não são só o signo, né? Como muitas pessoas acreditam que seja. Então, ela tem, assim, uma dimensão muito grande, né? Porque o céu, né? O cosmos, ele tem essa dimensão mesmo, que eu acho incrível de conseguir contemplar cada complexidade, mas que, na verdade, é uma simplicidade que a gente tem dentro da gente, né?
Legal, Juliana. Pelo que a gente está desenvolvendo aí o tema, a gente percebe, como foi a temática aí das outras lives também, de nos trazer para uma reconexão com aquilo que é natural, né? Com a natureza, com esse todo. Ou seja, o ser humano ele não está isolado, ele faz parte da natureza, né? E a Uhum. gente percebe muito isso nessa colocação sua do simbolismo do Sol e da Lua, né? Onde o Sol simboliza o consciente e a Lua simboliza o inconsciente. Ou seja, durante o dia nós estamos aí na nossa função consciente, digamos assim, né? Estamos a Sim. mais dentro de uma racionalidade. E à noite nós vamos para um recolhimento, né? Onde nós entramos em contato com o nosso inconsciente, né? Os sonhos, por exemplo, eles são uma grande manifestação do inconsciente, assim como as sincronicidades, né? Uhum. Que são as coincidências dos acontecimentos dentro de um período de tempo que muitas vezes alteram o nosso contexto, alteram a nossa percepção, né? Nesse sentido, como é que nós podemos perceber melhor essa influência astrológica na nossa vida? Quer dizer, como é que nós podemos fazer essa reconexão com a natureza? Certo. A primeira coisa, assim, e falando por mim, assim, né? Uma das coisas que eu busco fazer, né? Primeiro, tá sintonizado em que signo tá, por exemplo, o Sol, né? Que nem eu estava falando, esse mês está no mês de Touro, né? Para a gente poder entender quais são os aspectos a serem trabalhados nesse período, né? Para a gente estar mais acordado. Por exemplo, Touro é um signo que fala muito, que nem eu estava falando, dos valores em relação às finanças, materiais e nossos valores internos, né? Então a gente está acordado para essas questões internas. Como que eu estou lidando com o meu dinheiro? O que eu estou precisando melhorar? Né? Para a gente estar realmente vendo qual é a consciência que o Sol está trazendo para a gente nesse período. Né? Assim, o que a gente precisa melhorar na nossa autoestima também. O Touro fala muito de amor próprio. Como que está o nosso amor próprio, né? A nossa consciência para esse autocuidado. Como que eu estou cuidando da minha saúde? Como que eu estou cuidando da minha alimentação? Estou fazendo exercício? Não estou? O que eu preciso melhorar? Né? Então, primeiro se guiar para saber qual é o signo que está, né? No período do Sol. E com base nisso, e justamente olhando cada detalhe, né? Então, por exemplo, estou precisando beber mais água, que é uma coisa básica, mas que tá muito ligada a essa questão do amor próprio também, né? De estar se cuidando e de estar mais consciente, né? Tô dormindo bem, tô me cuidando, tô conseguindo, assim, entender o que meu corpo está querendo, porque às vezes o nosso emocional é afetado porque a gente não está olhando para o nosso corpo direito, né? Para o nosso corpo material. Então, a primeira coisa em relação ao Sol, eu acho legal isso. A gente está sintonizado em saber qual é a energia do signo que está transitando durante aquele período de um mês. Em relação à Lua, é muitos dos fatores que eu estava falando em relação às fases da Lua, em saber qual é o signo que ela está também. Por quê? Porque vai ter essa influência mesmo, né? Assim, essa questão do inconsciente coletivo que a gente está falando, da sincronicidade, né? Então, às vezes tem aspectos, quadraturas ou enfim, coisas que estão acontecendo no céu que vão fazer esse convite mesmo para a gente estar se olhando. Então, o acesso ao inconsciente também em relação à Lua, ele está muito ligado a isso que você falou dos sonhos, né? É uma coisa, por exemplo, lua cheia. Às vezes a gente pode estar sonhando mais porque o consciente está iluminando o inconsciente, aquilo que eu falei do sol e da lua, né? Então, prestar atenção nos sonhos. Os sonhos, eles são uma forma de falar para a gente como está o nosso inconsciente, o que a gente está precisando melhorar através dessa simbologia que Jung mesmo fala. O que significa isso que eu sonhei? O que meu emocional está querendo saber? Então, prestar atenção em que fase da lua você tem sonhado, né? E como que está o seu emocional, porque isso é um acesso ao inconsciente. Prestar atenção também nos impulsos. Os impulsos, às vezes, são mensagens do inconsciente, né? Às vezes a gente faz uma coisa e não sabe por que fez, né? Então, é uma mensagem do inconsciente também, mostrando pra gente o que a gente está precisando ter mais atenção. Onde que está, né? Essa questão de estar realmente atento na nossa vida, né? E uma outra questão também que eu sinto da Lua, né? Dessa fase da Lua, para a gente estar mais em contato com o nosso inconsciente, é conhecer as nossas raízes maternas, né, visitar a nossa história em relação à nossa mãe. Então, às vezes tem um sentimento que não está bem resolvido. Já procurou perguntar para sua mãe como que foi sua gestação? Já procurou perguntar para sua mãe como que foi esse momento?
né? Assim, porque ele está muito ligado no nosso inconsciente também, é uma forma de acesso a trazer isso mais à tona, a trazer isso de uma forma com que a gente consiga estar entendendo melhor as nossas angústias, né? Então, é assim que eu entendo, que eu sinto. Legal, Juliana. Tem uma pergunta aqui, eu não consegui identificar o nome, mas ela fala: conta aí para nós sobre a conjunção entre Júpiter e Saturno que vai acontecer em dezembro. Certo, gente. Então, lá em dezembro, né, vamos esperar que tudo esteja voltando ao normal, né? Mas o normal assim, né? Eu acredito que esse vai ser o momento mesmo de realmente assim, agora é vida real, gente. Saturno ele convida mesmo a realidade, a cair as máscaras, a olhar mesmo para a realidade da humanidade, né? Porque eu acredito que se a gente está passando por esse momento agora, é porque alguma coisa está precisando ser melhorada. E Saturno ele fala disso, de melhorar, de fazer diferente para ontem, né? E Júpiter, que nem eu estava falando, ele chama essa questão mesmo para a gente estar olhando o nosso caminho, qual caminho a gente está escolhendo seguir, qual caminho a gente está escolhendo mesmo sentir que é verdadeiro, que faz sentido, né? Que está contemplando a humanidade também de uma certa forma. Então, é importante mesmo chegar lá em dezembro, a gente não ser o mesmo de quando começou, né? Janeiro e toda essa questão de quarentena, porque está sendo intenso para todo mundo, assim. É um momento que não está sendo muito fácil mesmo, né? A gente está tendo que buscar coisas internas e para quando chegar lá no final, a gente está podendo olhar para trás e reconhecer o que a gente cresceu, quais foram as relações que a gente fortaleceu na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família, o que a gente ainda quais foram as oportunidades que a gente teve para realmente assim estar entrando em contato com o que não foi desenvolvido. Porque, que nem eu falei, Saturno ele é um planeta mesmo que vai falar dessa questão de responsabilidade. Então, se chegar em dezembro você tiver igual, essa responsabilidade ela vai bater na sua porta, né? Ela vai fazer com que você precise melhorar. Então, lembrar disso, assim, lembrar que o que você está se responsabilizando e, principalmente, como você está lidando com a questão da culpa, né? Porque às vezes a gente carrega culpas que ou então por não estar conseguindo cumprir com as nossas responsabilidades, isso gera culpa. Então é um convite para a gente ver durante todo esse ano, né? Como que eu estou lidando com as questões que eu ainda não estou dando conta? Como que eu estou lidando com as questões que eu preciso melhorar? Porque aí você vai encontrar o caminho certo também que para se sentir mais em evolução. Então eu acredito que seja um pouco disso, né? Fazer diferente na nossa vida. Muito legal, Julia. Então a gente percebe que esse ano, na verdade, apesar dele estar trazendo uma série de questões aí que nos tocam profundamente, para muitas pessoas provoca medo, ansiedade, angústia, mas na verdade a Uhum. gente pode perceber esse ano como uma grande oportunidade de transformação. Ou seja, a natureza em si está gerando um movimento que propicia ao ser humano uma introspecção, o autoconhecimento, e a gente chegar lá em dezembro com um extrato disso, né? Quer dizer, o Sim, que é que eu vou devolver para a natureza em dezembro, fruto de todo esse trabalho que ela está me propondo, né? E sim. aí eu fico refletindo, Julia, porque muitas vezes as pessoas, a gente acha que a gente está muito no comando das coisas, né? No comando da nossa vida, que somos nós que fazemos, que tomamos as decisões. Claro, num determinado nível somos nós, sim, né? A nossa vida está ali, as rédeas da nossa vida, elas existem para estar em nossas mãos. Porém, como nós somos seres integrantes de um cenário universal, podemos dizer assim, né? Se nós nos reconectarmos com a natureza, com essa essência do universo, de todas as coisas que a natureza criou, nós vamos perceber que, na verdade, nós estamos a serviço da vida. Ou seja, nós somos também instrumentos que a natureza utiliza. Então, muitas coisas podem se realizar através de nós, né? E Sim. talvez esse ano esteja nos convidando para esse autoconhecimento, para esse aprofundamento de perceber que nós somos integrantes dessa natureza e de que para que a gente possa viver melhor, a gente tem que reconhecer essas estruturas naturais, né? A gente tem que Sim. reconhecer o sagrado que existe no planeta que a gente habita,
reconhecer o sagrado que existe no universo, nessa simbologia astrológica, né? E perceber o nosso papel dentro desse cenário, né? Sim, E é muito interessante quando você fala de temas que trazem para o nosso contexto real. Quer dizer, a astrologia ela não é uma divagação, né? Ela é uma ciência e ela tem reflexos no ser humano, o conhecimento dessa ciência, né? Então, quando você fala aí dos efeitos nos relacionamentos, nas posturas pessoais, você citou até o relacionamento com o dinheiro, o quanto você cuida do seu corpo. Nós estamos falando de coisas bem palpáveis, reais, correto, Juliana? sim, com certeza. E é interessante isso que você está falando, né? Porque como esse é um ano regido pelo Sol, ele mostra mesmo como a gente não tem um controle de algumas questões, né? Por exemplo, isso que a gente está vivendo. Às vezes a gente super se planejou para esse ano, criou várias questões, né? Ah, quero realizar isso e aquilo. E veio uma questão muito maior mostrando que existe um controle na natureza, né? Existe uma justiça na natureza que ela é maior do que a gente em alguns aspectos e por isso que é importante a gente estar ligado na natureza para saber qual é o convite que a natureza está dando para a gente conseguir realmente entender o que está no nosso controle de mudança e o que não está, né? Então o sol o sol nesse ano fala muito disso, de que assim nós não temos o controle de tudo que a gente acha que tem, para a gente saber se colocar no nosso lugar, saber olhar mesmo o poder da natureza, ou saber reconhecer esse poder também, porque a gente reconhece o nosso lugar. Por isso que às vezes é tão difícil, né? Porque tem muitas pessoas que estavam nessa correria do dia a dia, estavam no controle, tudo planejado direitinho, e a vida está convidando a gente a fazer uma pausa, a olhar para o que realmente importa, né? Olhar, e aí, você está olhando para sua família, você está olhando para o seu relacionamento, ou você está na correria do trabalho? Ou, enfim, você está conseguindo olhar para você ou você está só olhando para o externo? Esse olhar para o interno, ele é muito forte, né? Nesse momento da humanidade também, que é o que você falou, que está muito palpável, né? A gente olha, pode estar parecendo que está lá, né? Os astros, os planetas, algo muito longe, mas é aquela coisa, né? A nossa essência, ela está ligada à natureza, não tem como. Tem uma pergunta aqui da Lúcia Richena perguntando o que é a lua de sangue e o que isso representa na astrologia. Certo. Tem algumas questões, né? Por exemplo, às vezes essa questão da lua cheia, quando já ouvi falar em lua rosa, lua vermelha, lua de sangue e tudo mais, né? Ela traz esses fatores mesmo de ápice, né? Ápice no sentido do quê? De nos acordar para o que a gente está precisando ver, que é o que eu falei do consciente tá iluminando o inconsciente. A lua de sangue, ela fala muito dessa questão também da humanidade, né? Se a gente for pensar no sangue, enfim, essa questão que está ligada à humanidade como um todo, né? E quando a lua cheia, ela traz essa questão, né, da lua de sangue, ela mostra essa questão da humanidade como um todo. E faz a gente pensar também o que a gente tem feito pelo todo, né? O que a gente tem feito também para conseguir tá em união, né? Porque traz aspectos fortes, aspectos que às vezes tocam o nosso coração, que machucam, né? E isso faz com que a gente olhe e pense, mas a gente é humano também, a gente precisa estar se melhorando e se aperfeiçoando. O sangue é que mostra que a gente tem a matéria, né? Então também pode estar ligado a esse aspecto de como a gente vem se cuidando, de como que a gente está cuidando da nossa casa, né? Que é o nosso corpo. Então, essa lua, ela é bem forte, assim, para estar ligado mesmo tanto ao nosso eu, né? Porque a gente precisa se cuidar, a gente tem a nossa individualidade, mas também como que a gente está olhando para o todo. Legal. Juliana, nós estamos chegando aí a quase uma hora da nossa live e como nós costumamos fazer sempre, né? Quando dá uma hora a nossa live cai e aí a gente retoma, reconecta, tá? Certo. Então, eu vou só citar algumas perguntas para você e depois nós vamos, a live vai cair, convido a todos a se reconectarem para a gente continuar ainda mais um pouco falando a respeito desse assunto. Então, eu vou pedir para quem fez as perguntas após essa pergunta da lua de sangue, para que reposte as perguntas, tá ok? E já tem uma aqui que é o seguinte: se eu tiver Saturno em Gêmeos, então
se eu tiver Saturno em Gêmeos, então ele está na mesma casa que Gêmeos? É uma pergunta, uma dúvida, né? E o que significa ser um signo ascendente? É mais uma pergunta também, tá ok? Então, em breve, nós temos aí a 15 segundos da nossa live cair. Muito legal, estamos recebendo aqui hoje nessa live a Júlia Trazi, psicóloga em formação, astróloga, e em breve nós retomaremos a live, teremos a Júlia aqui conosco ainda mais um tempo. Até já!